Mulheres de Esperança. Olá, querida amiga, bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança. Olá, Sónia. Olá, querido ouvinte. Que bom estarmos aqui. Hoje vamos falar de um tema que eu pessoalmente gosto muito. Elas trazem cor à vida, mas às vezes também podem atrapalhar-nos. Elas tornam os nossos melhores momentos memoráveis, mas também podem impedir-nos de viver em pleno a nossa vida. Pois é, querido ouvinte, hoje vamos falar das emoções. E é incrível o quanto elas influenciam o nosso dia-a-dia, a nossa capacidade de resposta, a nossa motivação, já para não falar em como elas variam ao longo do tempo, nas diferentes fases do mês e às vezes ao longo do próprio dia. Sim. É verdade. E esta é daquelas conversas francas que precisamos mesmo ter. Porque muitas vezes crescemos a acreditar que devemos esconder, controlar ou até ignorar as nossas emoções. Mas será que isso é saudável? E como é que isso afeta a nossa vida? Hoje vamos aprender a reconhecer o que sentimos, a dar nome às emoções e, acima de tudo, a lidar com elas de forma saudável. Se estás num dia mais sensível, este episódio é para ti. E se estás num dia forte, também, porque gerir as emoções é uma habilidade para a vida toda. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Hoje estamos a falar sobre gerir emoções e nada melhor do que começar pelo início, não é verdade? Ora bem, todas nós já experimentámos emoções até mesmo quando não queríamos ou dava jeito. Isto porque, de acordo com Paul Ekman, psicólogo e pioneiro na área das emoções são reações automáticas a eventos que percebemos como importantes para os nossos objetivos que nos preparam para agir. Isto é, a emoção é a forma como o nosso corpo e mente reagem a algo que tem significado para nós. As emoções ajudam-nos a avaliar o mundo à nossa volta, a responder a situações e a construir relações, e até sobreviver mesmo. Não são boas nem más, na prática. São mensagens internas sobre o que está a acontecer dentro e fora de nós. Exato. As nossas emoções não representam necessariamente a realidade, mas a forma como nós reagimos à realidade. Ou seja, nem sempre são os melhores indicadores e precisamos analisá-las. A autora Brené Brown diz que as emoções não são inimigas a combater, mas sinais a escutar. Uau! Gosto muito. E se calhar podemos acrescentar sinais a escutar e a analisar. E talvez este seja o ponto de partida para a nossa conversa de hoje. O que achas? Acho que sim. Muitas vezes ouvimos frases como "isso vai passar", "não ligues", ou até "engola o choro". Sim. Mas ignorar o que sentimos não faz com que as emoções desapareçam. Na verdade, como mostram os estudos de Susan David, psicóloga da Universidade de Harvard, emoções ignoradas reaparecem. E pior, com mais força. Sim. E reprimir o que sentimos pode gerar stress, ansiedade, cansaço extremo e até sintomas físicos, como dores de cabeça ou tensão muscular. Por outro lado, estudos realizados pela American Psychological Association mostram que validar as emoções reduz o impacto emocional e melhora o bem-estar mental e físico. Em suma, quando as ignoramos ou reprimimos, as emoções ficam mais intensas. E quando lidamos com elas, elas tomam o seu devido lugar. Às vezes só partilhar aquilo que estamos a sentir com alguém, ou até mesmo connosco próprios, escrevendo sobre isso, por exemplo, faz com que a intensidade das emoções diminua e parece que se faz luz. Sim, é mesmo essa a sensação. E não é à toa que práticas como journaling ou escrita terapêutica têm ganhado tanto destaque, e já falámos sobre isso aqui várias vezes, em que o que conta não é escrever bonito, mas é deitar cá para fora. Tomar consciência de metabolizar o que sentimos. Sim, é uma coisa que é muito antiga. Eu lembro-me de ser miúda e ter o meu diáriozinho para escrever. Exatamente. Perdemos um bocadinho esse hábito. Sim. Então, e o que é gerir bem as emoções? Não é negar o que sentimos, mas reconhecer, validar e depois, com tempo e apoio, processar. Por exemplo, em vez de dizermos "não devias estar assim", podemos dizer "é normal eu sentir isto. Estou a tentar perceber o porquê".
Vamos explorar algumas fases que podem ajudar neste processo. Na verdade, estas fases formam uma espécie de processo que nos ajuda a ter mais clareza em relação às nossas emoções. Fase 1. Reconhecer a emoção. Então, pergunta-te: o que estou a sentir exatamente? E dá nome à emoção. Tristeza, raiva, medo, alegria, frustração. Okay. Primeiro, reconhecer. Fase 2. Aceitar sem julgamento. Evita frases como "ai, não devia sentir isto" ou "isto é fraqueza" e substitui por "estou a sentir isto. Está tudo bem em sentir?" Parece-me um processo bastante até fácil e simples. Olha, e sabes, Inês, há também fatores biológicos e hormonais que influenciam o nosso mundo emocional. As mulheres, por exemplo, passam por variações hormonais naturais ao longo do ciclo menstrual, durante a gravidez, o pós-parto e até a menopausa. Tudo isso pode afetar o humor, a energia e a forma como sentimos as coisas. Sim, faz todo sentido. E é tão importante falarmos disto com naturalidade. Não se trata de usar como desculpa, nada disso, mas de ter consciência de que somos corpo, mente e espírito. E que tudo está interligado. Quando compreendemos isso, conseguimos ser mais gentis connosco, eu acho. Sim, e conseguimos também procurar os apoios certos, desde o descanso, a alimentação, até o apoio emocional ou médico, quando necessário, porque gerir emoções também passa por cuidar de nós de forma integral, e isso tem um impacto enorme na nossa vida. Bom, voltamos à nossa lista. Primeiro, reconhecer a emoção. Segundo, aceitar sem julgamento. E depois? Então, depois temos a fase 3, ouvir a mensagem da emoção. Toda a emoção traz uma informação. Por isso pergunta: o que é que esta emoção me quer dizer? Por exemplo, para ser mais fácil, a raiva pode indicar que há um limite a ser estabelecido. A tristeza pode sinalizar uma perda ou necessidade de consolo. Ok, boa. Fase 4, expressar de forma saudável. Fala com alguém de confiança, escreve num diário ou fala com Deus sobre o que estás a sentir. Evita explodir ou reprimir. Expressa com equilíbrio. E por último, a fase 5, agir com sabedoria. Depois de entender e acolher o que sentes, podes decidir com mais clareza. As emoções não precisam mandar na nossa vida, nem devem. Nem devem, É sim. isto mesmo. Sim, e há mitos que precisamos desconstruir. Por exemplo, as emoções vão embora se eu as ignorar. Nada disso. Mais cedo ou mais tarde elas voltam e normalmente com mais intensidade, como já dissemos. Ou como se ouvia muito, guardar as emoções é sinal de força, quando na verdade reprimir o que sentimos é como encher um balão. Se formos enchendo, mais tarde ou mais cedo, vai arrebentar. Ou seja, salta a tampa. Exato. Um outro mito: chorar é sinal de fraqueza. Não. Estudos mostram que chorar reduz a ansiedade e ajuda a reorganizar o nosso mundo interior. Chorar não diz que somos fracos, diz que estamos a reagir. É uma forma de expressão. Uma das chaves para a gestão emocional é esta: criar espaço interior para escutar sem julgamento. Porque o que sentimos é um reflexo do que está a acontecer dentro e fora de nós. Não é preciso ter medo das emoções. Precisamos é de ferramentas para viver as emoções com sabedoria, para que elas sejam nossas aliadas e não nos atrapalhem enquanto tentamos viver a vida que gostaríamos de ter. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Hoje estamos a falar sobre gestão emocional e este programa, tal como os anteriores, está disponível no twr360.org, Spotify ou Google Podcast, e temos também muitas pérolas de esperança, boas reflexões, palavras de ânimo para ti no nosso blog e nas redes sociais. Visita-nos. Querida amiga e ouvinte, faz-nos chegar o teu feedback. Tão importante. Sim. Tens algum tema em particular que gostarias que falássemos? Como é que os nossos programas têm impactado o teu dia-a-dia? Tens algum testemunho que queiras partilhar? Envia-nos mensagem nas redes sociais ou pelo WhatsApp 912-126-835. Estamos mesmo à distância de um clique e gostaríamos muito de te ouvir. Muito bem lembrado, Inês. Obrigada. A tua história
de quem nos escuta é muito importante. Estamos mesmo à distância de uma mensagem. Bom, voltando aqui ao nosso tema, a fase 5 que falámos há bocadinho é agir com sabedoria. E parece-me que não há melhor sabedoria do que aquela que encontramos no nosso livro favorito. Ora bem, aí é que está. As emoções influenciam tanto a nossa vida, era impossível terem ficado de fora. Aliás, nada do que diz respeito à nossa vida fica de fora da Bíblia. Verdade, verdadeinha. E a Bíblia mostra-nos um Deus que se importa profundamente com o que sentimos em relação a nós mesmas e aos outros. Aliás, na Bíblia podemos ler sobre o próprio Deus sentir emoções. Por exemplo, Jesus chorou, sentiu compaixão, irritou-se, ficou angustiado. Um dos versículos mais poderosos sobre emoções está em Filipenses 4, 6 a 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Também no Salmo 34, no versículo 18, lemos: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ou seja, Deus não se afasta quando estamos frágeis. Ele aproxima-se e ajuda-nos quando partilhamos o que sentimos com Ele. Então, como podemos aplicar estas verdades ao nosso dia-a-dia? Primeiro, aprender a orar com honestidade. Falar com Deus sobre o que sentimos, sem filtros. Não é sobre o que dizer coisas bonitas, é sobre partilhar com Deus tudo o que somos e sentimos. Aliás, Ele já conhece. Mas Ele gosta que partilhemos. E é importante, é importante. Sim. Segundo, reconhecer que sentir não é sinal de falta de fé. Jesus sentiu e Ele é o nosso maior exemplo. Terceiro, procurar ajuda quando precisamos. Seja uma amiga, uma mentora ou um profissional, Deus usa pessoas para cuidar de nós. E por fim, por último, mas no último está sempre o melhor, confiar que Deus conhece a profundidade do nosso coração, até aquilo que não conseguimos dizer em palavras. Sim, exatamente. Porque há momentos em que nem conseguimos falar, mas ainda assim, Ele conhece tudo o que sentimos. A gestão emocional é um processo e, como tudo na caminhada com Deus, não se trata de perfeição, mas de entrega. Um passo de cada vez com coragem e fé. As emoções fazem parte da forma como Deus nos criou. Ignorá-las é como desligar um alarme sem perceber o que está a sinalizar. Mas acolhê-las é dar espaço ao crescimento e à maturidade. Se estás a viver um turbilhão emocional, lembra-te, há um Deus que vê, que ouve, que cuida. E há ferramentas que te podem ajudar a navegar por isso tudo com esperança. Partilha este programa com alguém que precise de ouvir estas palavras hoje e lembra-te, não estás sozinha. Encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.